Então, hoje em dia, a gente pode ficar sentado no sofá, vendo um streaming na televisão, pedindo comida, alimentação não necessariamente saudável pelo celular, né? E isso leva a hábitos de vida que não são adequados para a nossa saúde e, obviamente, não são adequados para o cérebro. Muita gente tem essa preocupação, mas eu tenho um familiar, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, um tio que desenvolveu doença de Alzheimer, né? Será que eu vou ter? Olha, eu acho que a doença de Alzheimer e as demências relacionadas são um desafio muito importante que a gente precisa enfrentar, porque as populações estão envelhecendo, isso está acontecendo no mundo todo, a gente cada vez mais vai ter uma incidência, uma prevalência, na verdade, maior, e é uma epidemia. E tentar construir e desenvolver a ciência nacional por um senso, eu acho, um pouco de responsabilidade e motivação para construir o futuro da ciência brasileira. Nem todo mundo pode sair do país, senão a gente vai ficar sem ciência. Quem está produzindo ciência no Brasil hoje? Quais pesquisas estão acontecendo agora e onde estão as histórias que elas carregam? Foi dessa inquietação que nasceu o Entrópicos. Meu nome é Mayara Nogueira e aqui você participa do avanço do país na companhia de mentes extraordinárias que transformam pesquisa em solução e conhecimento em futuro. Quero agradecer quem está acompanhando ou chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Se essa conversa fizer sentido para você, siga, compartilhe o Entrópicos tanto no Spotify como no YouTube. Assim, você recebe os próximos episódios e ajuda essa ideia a chegar para mais pessoas. Também estamos no Instagram e no TikTok, @entrópicospodcast. E em breve vamos abrir acessos especiais para os nossos apoiadores. Se você quer obter acessos exclusivos e ajudar a gente a atingir a nossa meta, com apenas R$5 você contribui com o crescimento deste podcast. O link do Apoia-se está na descrição deste episódio. Muito obrigada por ouvir até aqui e vamos iniciar a conversa de hoje. Manter a saúde do cérebro já é uma das nossas maiores preocupações. Isso porque mais de 55 milhões de pessoas vivem hoje com Alzheimer e outras demências. E esse número deve triplicar até 2050. Se algumas pessoas perdem a cognição muito antes, outras chegam aos 80, aos 90 anos com a memória preservada. Mas o que está protegendo esses cérebros? E o mais importante, será que é possível preservar o nosso? No episódio de hoje você vai entender as descobertas mais recentes da neurociência sobre envelhecimento e preservação cerebral, além de avanços em exames e terapias que podem mudar o futuro do Alzheimer. Minha conversa de hoje é com um neurocientista considerado pela revista Nature Medicine um dos pesquisadores mais promissores do mundo no estudo de demências. Ele acaba de receber o Prêmio Internacional Alba Rocher de Excelência em Neurociência, concedido pela sua trajetória acadêmica científica. Eu estou muito feliz em receber e seja muito bem-vindo ao Entrópicos, Michel Lourenço. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e sendo ouvido pela sua audiência. Michel tem 36 anos, é neurocientista e professor adjunto do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde lidera um grupo de pesquisas dedicado a entender os mecanismos cerebrais envolvidos em demência, com foco na doença de Alzheimer. Ele é bolsista de produtividade do CNPq, também é jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ, ganhou o Grande Prêmio CAPES de Tese Vital Brasil em 2017 e recebeu o Prêmio Blas Frangioni Early Career Achievement Award em 2022, concedido pela Alzheimer Association. O prêmio reconhece jovens cientistas que desenvolvem estudos de ponta sobre Alzheimer e demência. Bom, antes de começar a nossa conversa sobre o cérebro e sobre as doenças neurodegenerativas e todo esse caminho, e também toda a sua trajetória, eu gostaria muito que você se apresentasse para as pessoas aqui do Entrópicos. Quem é Michel Lourenço além dos laboratórios? E como é que se formou, como nasceu e cresceu o Michel lá no Rio de Janeiro, essa cidade que eu amo e que eu tenho muitos amigos que estão ouvindo agora, inclusive. Como é que se forma um cientista? Como que você se formou como cientista?
Olha, primeiro, obrigado pela gentileza, né, das palavras e da introdução. É muito difícil dizer como que um cientista se forma, né? Mas eu sempre fui uma criança curiosa, né? E desde cedo eu tive contato, muito por conta da minha mãe, que era acadêmica na época, hoje ela está aposentada, com a universidade, né? Então ela trabalhava na Universidade Federal Fluminense e desde criança eu era levado para a universidade por ela, né? Até porque ela me criou sozinha, né? Muito com o auxílio da irmã dela, minha tia. E desde criança eu sempre frequentei o ambiente da universidade. Então acho que aquilo subliminarmente me despertou o interesse, a curiosidade acadêmica que me levaram a me tornar cientista anos depois, né? Mas quando eu era criança eu queria ser jornalista. Eu pensava que eu queria ser William Bonner, né? Apresentando o Jornal Nacional. Ainda bem que eu não fui por esse caminho, segui pelo caminho da ciência. Em algum momento da escola eu resolvi fazer biologia, porque talvez ser professor de biologia passou a me interessar, porque era uma disciplina que eu gostava no colégio, embora nunca tenha sido a minha melhor disciplina. E eu tomei essa decisão, prestei vestibular, na época a gente se fazia vestibular, não Enem como é hoje, e fui aprovado nas principais universidades do Rio de Janeiro e ingressei como estudante de biologia na UFRJ, no Instituto de Biologia da UFRJ. Desde então, eu tive contato mais próximo com a ciência, com a pesquisa na área de ciências biológicas, especialmente biologia celular e neurociências, e me apaixonei. Desde então, eu resolvi trilhar o caminho da ciência e foi quase que um caminho natural, então, começar a ter interesse por entender como o cérebro funciona e como que ele deixa de funcionar em condições neurodegenerativas, que vem a ser minha linha de pesquisa até hoje. Eu nasci na cidade de Niterói, mas eu sempre morei no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado, e fui para fora assim da ciência, né? Eu gosto muito de música, então eu sou um ávido, digamos assim, consumidor de música. Também gosto muito de leitura, então eu leio bastante, desde romances até não ficção, então gosto de ler um pouco de tudo. E eu acho que é isso, assim, eu sou uma pessoa normal. Cientistas são pessoas normais, né? Você estava falando da sua mãe, que é engenheira e foi uma grande influência para você, né? Exatamente. Hoje ela está aposentada, mas ela, por muitos anos, exerceu a engenharia civil e foi um grande exemplo doméstico, né, familiar para mim, porque uma profissional bem sucedida como engenheira civil, né, acadêmica também, e também serviu sempre, claro, de exemplo pessoal para mim. Então, acho que, intencionalmente ou não, os passos que ela deu, que ela conquistou, inclusive na época em que ela se formou, ela era uma das poucas engenheiras mulheres, né, formadas, engenheira civil, e os passos que ela deu, assim, ajudaram a me alçar a esse caminho que eu tenho tentado trilhar, né? Para a gente começar do básico e fazer um contexto para quem está ouvindo, vamos falar da memória. O que precisa acontecer biologicamente, Michel, para que uma memória se forme e se mantenha ao longo do tempo? Essa é uma excelente pergunta que é alvo de muitas pesquisas por diferentes pesquisadores, inclusive algumas pesquisas no Brasil muito relevantes na área, professor Ivan Esquerdo, professor Martim Camarota, que são pesquisadores muito relevantes na área de memória. Estou aqui até me atrevendo a falar um pouco sobre formação de memória, que é mais a especialidade deles do que a minha, mas a todo momento nós estamos expostos a estímulos, né? Então, desde a roupa que a gente está vestindo hoje, os lugares pelos quais a gente passa, com quem a gente encontra, tudo isso compõe um arcabouço que pode permitir a gente formar memórias. No entanto, a gente não grava tudo que a gente vê. E isso é uma coisa boa, porque a gente precisa de uma seletividade para gravar aquilo que é importante para a gente, ou que a gente percebe que pode ser importante para o nosso futuro. Então, a memória é uma característica importante evolutivamente, digamos assim, para que nós tenhamos experiências prévias que nos permitam tomar decisões futuras, né? O que faz a gente lembrar de uma coisa e não lembrar de outra? Bom, a intensidade do estímulo, o quanto que ele se destaca em relação aos outros estímulos do ambiente e também um pouco de como que é a nossa reação frente a esse estímulo. Se a gente tem emoções positivas, emoções negativas, também são muito importantes para a gente formar novas memórias.
Então, uma vez que a gente esteja exposto a estímulos, e aí eu estou falando de um padrão de memória assim, que a gente chama de declarativo, de lembrar de coisas que eu possa contar para você e falar, que, enfim, hoje eu estou vestindo uma camisa branca, mas também temos outros tipos de memória, por exemplo, memória de procedimento. Tem aquele conto popular, digamos assim, né, de que a gente nunca esquece como se anda de bicicleta, uma vez que a gente aprenda quando a gente é criança, né? Porque é uma memória de procedimento, uma memória operacional. Então a gente precisa ter um conjunto de movimentos que vai permitir a gente se equilibrar e andar sobre uma bicicleta. Não dá muito para contar como é que se anda de bicicleta. Você precisa subir na bicicleta, experimentar, cair da primeira, cair da segunda, até que você consegue se equilibrar e anos depois você pode até dar uma quedinha, mas você deve lembrar como é que faz, né? Então são diferentes tipos de memória. Dito isso, toda vez que a gente tem um estímulo e que a gente decide que é importante que a memória seja formada, a gente tem uns processos de mudança nos nossos neurônios, na força das nossas sinapses, que são os pontos de comunicação entre os neurônios, para que aquela memória seja armazenada. Falamos das conexões dos neurônios, mas qual é a relação de conexão das proteínas? Isso tem a ver com o seu estudo, certo? Olha, na verdade, toda vez que a gente tem um estímulo que vai resultar numa formação de memórias, a gente inicia um processo de produção de novas proteínas. Imagina que a gente está numa fábrica, né? Então, uma fábrica que recebeu um estímulo novo, recebeu um investimento, um aporte financeiro, ela pode querer expandir. Para expandir, o que ela precisa? Contratar novos funcionários, abrir uma nova planta, então dedicar um novo espaço para isso, comprar novos equipamentos. É a mesma coisa que acontece no nosso cérebro. Quando nós estamos formando uma memória, a gente recebe um novo aporte informacional, por assim dizer, e a gente resolve que ele é importante de ser armazenado, nós temos que produzir novas proteínas para que elas deem conta, fisicamente falando, do armazenamento dessa memória. E com isso, os pontos de contato entre os neurônios, que são as nossas sinapses, são fortalecidos, crescem. Fazendo uma outra analogia, é uma coisa parecida como ir à academia, fazer musculação. Então, quando a gente começa sentindo dor, né, porque nossos músculos ainda não estão tão fortalecidos, mas à medida que a gente vai ganhando confiança, pegando mais peso, fazendo mais força, a gente precisa crescer nossos músculos para que eles deem conta da carga que está sendo exigida. Então, é um processo similar nesse sentido. A gente precisa de novas proteínas nos nossos cérebros, nos nossos neurônios, para que a gente consiga armazenar novas memórias. Certo. E essa sua descoberta foca justamente nesse processo de produção de novas proteínas, que está relacionado à perda de memória. E em que momento essa engrenagem ela começa a falhar e por que isso acontece, Michel? O que vocês têm observado neste processo de degeneração do sistema nervoso? Essa é uma ótima pergunta. Bom, que a produção de novas proteínas no cérebro é importante para a memória, isso já é conhecido desde os anos 60 do século passado, né? E lá pelos anos 80, na verdade, início dos anos 90, apareceram as primeiras evidências de que cérebros de pessoas com doença de Alzheimer teriam um prejuízo nesse processo. Só que naquele momento, acho que era uma informação que ficou perdida um pouco assim num mar de novidades que tinham aparecido na época e não foi algo que foi muito explorado. Lá para os anos de 2012, 2013, nós aqui na UFRJ e também um outro grupo, separadamente, né, sem contato um com o outro, por assim dizer, em Nova York, começamos a estudar por que isso poderia estar acontecendo, né? Isso resultou na publicação de 2 artigos científicos, mais ou menos no mesmo tempo, um nosso e um do grupo de Nova York, demonstrando um mecanismo ou mecanismos através dos quais a produção de novas proteínas está prejudicada no cérebro Alzheimer. E no nosso caso, a gente mostrou uns mecanismos bastante específicos e detalhados, que não vale a pena entrar em detalhes aqui porque a gente não teria tempo, mas que estavam conectados com o processo de inflamação. Então, mecanismos inflamatórios acontecem no cérebro que levam a esse prejuízo na produção de novas proteínas e isso, por sua vez, leva à perda de memórias ou à incapacidade de formar novas memórias. Tudo bem, mas você pode me perguntar o que está no início, então? Está no início uma característica central da doença de Alzheimer, que é o acúmulo
de uma proteína, digamos assim, tecnicamente a gente chama de mal anovelada, mas para dar um exemplo, num formato incorreto, que é o peptídeo beta-amiloide, que é encontrado virtualmente na maioria dos pacientes com doença de Alzheimer. Então, o beta-amiloide causa esse processo inflamatório que, por sua vez, prejudica a produção de proteínas no cérebro, que, por sua vez, em última instância, leva à perda de memória. São as conhecidas placas de Alzheimer que as pessoas com a doença têm no cérebro, é isso mesmo? São exatamente essas placas. O peptídeo beta-amiloide é o principal componente dessas placas amiloides, que foram descritas lá no início do século XX pelo próprio Alois Alzheimer, que foi o primeiro médico que descreveu essa doença, né? Só que naquela época ele não sabia qual era a composição dessas placas amiloides. Nos anos 80 descobriu-se que era o beta-amiloide e ele assume diferentes formas, né, digamos assim. Então, imagina que você tem em casa uma sequência de pregadores de roupa, né? Os pregadores de roupa, alguns podem estar todos juntinhos ou eles podem estar separados, jogados, né? Enfim, na sua área de serviço, na área onde no seu quintal, né? E o peptídeo beta-amiloide é como se fosse cada pregador de roupa que tem uma tendência de se juntar um com o outro. Então, eles ficam todos grumados, digamos assim, embolados, e isso causa essa deposição dessas placas amiloides. Além disso, tem os pedacinhos menores que também causam outros problemas no cérebro, né? Você comentou que essa descoberta sobre o processo de produção de novas proteínas foi publicada, mas eu tenho certeza que muita gente aqui que está ouvindo a gente de casa não sabe como que funciona um processo de uma descoberta ou de uma pesquisa científica. Todo mundo imagina que são muitos anos, mas como é que funciona todo esse processo? Olha, o processo de pesquisa científica ele varia muito com a área, né, naturalmente, mas na nossa área, por exemplo, a gente já sabia há muitos anos que o beta-amiloide, que é essa proteína que se agrega de forma incorreta, ela está envolvida com a doença de Alzheimer, né? E a gente, ao mesmo tempo, tinha evidências e também trabalhos anteriores dos meus orientadores tinham mostrado evidências de alterações metabólicas e inflamatórias na doença. Então, é um trabalho, de certa forma, de conectar pontos, né? Então, a gente levantou a hipótese de que esse processo inflamatório poderia ser causado pelo beta-amiloide e que ele poderia estar relacionado com esse problema na formação de memórias que tem a ver com a produção de proteínas incorretas, né? Ou a produção reduzida de proteínas. Então, é um trabalho de conectar pontos, mas é claro que nossas hipóteses, nossas ideias podem estar erradas. Então, para testar isso, a gente precisa ir para o laboratório. Então, um trabalho bastante intensivo de experimentação em laboratório. A gente tem modelos animais da doença de Alzheimer que desenvolvem, então, perda de memória, e a gente testa esses mecanismos nesses modelos para tentar descobrir um alvo terapêutico, né, viável. A gente testa também células em laboratório, a gente testa também com amostras de pacientes que são doadas pelos próprios pacientes ou pelos familiares. Então, é uma construção de conhecimento que necessita da utilização de diferentes abordagens, né? Então, uma construção mais correta ou mais robusta, na verdade, do conhecimento passa pela utilização de diferentes abordagens experimentais. É isso que a gente tem tentado fazer ao longo dos últimos anos. É muito legal porque a gente está crescendo aqui no Entrópicos e também construindo uma comunidade que vai entendendo o processo científico a cada episódio. Então é muito legal quando vocês dividem isso com a gente. Mas mudando um pouquinho de assunto, o Alzheimer é quase uma pandemia global se a gente começa a analisar os números. Como a gente disse lá no começo, são 55 milhões de pessoas convivendo com a doença e esse número deve triplicar até 2050. Michel, segundo as suas pesquisas, o que está por trás desse crescimento acelerado? O que está adoecendo o nosso cérebro? Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que tem uma parte boa, uma parte ruim da notícia, digamos assim, né? Então, de fato, o número de casos de pacientes com doença de Alzheimer e outras demências vem crescendo, né? Vem crescendo especialmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, então é um ponto especial de atenção para a gente aqui no Brasil. E parte disso é porque as pessoas vivem cada vez mais, então a longevidade humana tem aumentado graças aos avanços tecnológicos,
médicos, né, de saúde, científicos, né, então saneamento, medicamentos, né, hoje nós temos bons medicamentos de controle de doença coronariana, temos bons medicamentos, bons antibióticos, né, para evitar que infecções matem as pessoas. Então, isso é uma parte boa da notícia. A gente está vivendo mais e são doenças, como essas doenças neurodegenerativas, elas tendem a incidir mais em pessoas mais idosas. Então, parte da explicação é porque a gente está vivendo mais. A outra parte da explicação é em função dos nossos hábitos e das nossas condições de vida, né? Que, por um lado, a gente ainda tem nos países em desenvolvimento como o Brasil muita dificuldade socioeconômica, digamos assim, em que as pessoas não são expostas a ambientes adequados desde a infância, às vezes falta saneamento, falta alimentação e controle nutricional adequado, nem todo mundo, infelizmente, tem acesso a uma educação de qualidade, nem todo mundo tem acesso à saúde, ao monitoramento da saúde adequado ao longo da vida, que leva à incidência de doenças como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Além disso, tem uma coisa que o próprio estilo de vida moderno tem facilitado, né? Que é o acesso muito fácil à alimentação, sedentarismo, né? Então, hoje em dia, a gente pode ficar sentado no sofá, vendo um streaming na televisão, pedindo comida, alimentação não necessariamente saudável pelo celular, né? E isso leva a hábitos de vida que não são adequados para a nossa saúde e, obviamente, não são adequados para o cérebro. Então, sedentarismo, obesidade, diabetes, doenças metabólicas aumentam o risco de doença de Alzheimer. E ainda tem um componente psicológico da coisa, né? A gente passa por estresse social cada vez maior, nós não temos uma qualidade de sono tão adequada, em média. Então, são fatores sociais ou socioculturais que eu creio que também têm contribuído para esses números que a gente está vendo e esse alerta de que os casos devem aumentar ao longo das próximas décadas. Certo. E você falou, então, do envelhecimento nas questões ambientais, das nossas questões comportamentais, mas e os fatores genéticos? Eu tenho certeza que muita gente em casa deve ter essa dúvida. Essa é uma pergunta que eu recebo sempre e que é muito interessante falar sobre. Tem alguns casos, mas é a minoria, vamos dizer que 1 ou 2% dos casos, dentre todos os casos de doença de Alzheimer, que são causados por herança genética. São casos que a gente chama de familiares. Isso significa que eles são hereditários, passados de pai para filho ou mãe para filho, né? Então, se você tem algumas mutações, como em proteínas como a APP, precelina 1, precelina 2, essas mutações podem causar Alzheimer e elas são transmitidas hereditariamente. Mas eu recebo essa pergunta toda hora porque muita gente tem essa preocupação. Mas eu tenho um familiar, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, um tio que desenvolveu doença de Alzheimer, né? Será que eu vou ter? Nesses casos familiares, realmente a proporção é muito pequena, a chance é muito pequena. Mas isso não exclui o fato de que existem variantes genéticas que aumentam o risco de desenvolver, mas que não são causais. Ou seja, elas não obrigatoriamente vão causar a doença, mas elas aumentam a sua chance de desenvolver, e aí vai depender de interações com essas variáveis comportamentais e ambientais que as pessoas desenvolvem, né? Geralmente os casos familiares, eles são o que a gente chama de precoces. Eles aparecem um pouco mais cedo do que os casos esporádicos, né? Que geralmente começam nos seus 65 anos ou mais. Certo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de detectar a doença mais cedo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria entender, você falou de várias questões que influenciam e adoecem o nosso cérebro. Mas, na sua opinião, o que mais pressiona esse cérebro moderno? O que a gente vive hoje que silenciosamente está acelerando esse desgaste? Se você pudesse dizer uma causa. Olha, eu acho que assim, a biologia ela não funciona com fatores únicos, né? Então, eu acredito que é uma combinação de fatores e é uma combinação muito individual, né? Então, dependendo toda a trajetória de vida, cada ser é único, né? Então, toda a trajetória de vida, ela é individual. Então, dependendo dos fatores pelos quais eu passei na infância, pelas minhas escolhas de hábito de vida, se em algum momento eu mudo esses hábitos de vida para melhor ou para pior, tudo isso vai influenciar. Então, hoje, como eu falei, a gente tem muitos fatores contribuindo para isso, desde baixa educação formal em alguns contextos,
até estresse psicológico, até doenças metabólicas não controladas, estilo de vida moderno. Então, é realmente uma combinação bastante complicada de fatores que ainda não dá para predizer, né? E não dá também para escolher um fator único. E uma das linhas de investigação que você está trabalhando são pessoas que chegam em idades mais avançadas ou uma cognição totalmente preservada. Hoje a gente está vendo atrizes como Fernanda Montenegro, com 96 anos, Tony Tornado, com 95, e muitos outros exemplos de atores, cantores, escritores que estão trabalhando, estão produzindo. Tem muita gente no cinema, muitos diretores com idade avançada. É, o que tem acontecido com esse cérebro dessas pessoas? Essa é uma excelente pergunta, porque se a gente pensar na doença de Alzheimer, ela geralmente segue um roteiro, né? Então você tem o acúmulo desse beta-amiloide que eu falei anteriormente, você tem o acúmulo de uma outra proteína chamada tau, e essas duas proteínas juntas causam dano para o cérebro, que em última instância levam a perda de memória e os sintomas observados na doença. E aí a gente pode categorizar, digamos assim, as pessoas mais idosas em duas possibilidades. Uma das possibilidades é que elas nem desenvolvam essas placas amiloides ou nem desenvolvam esses problemas no cérebro que no paciente costumam aparecer antes dos sintomas, né? Pode ser que essas pessoas não desenvolvam. E elas são consideradas resistentes, né? Então a gente dá o nome de resistentes. Por outro lado, podem haver pessoas que desenvolvem essas placas amiloides, desenvolvem essas lesões, mas nunca venham a manifestar sintomas da doença. Aí isso a gente chama de resilientes. São pessoas resilientes, né? A gente tem estudado um pouco em laboratório a resiliência, digamos assim, porque a gente acredita que se a gente identificar quais são os fatores que evitam que essas pessoas, apesar de terem os marcadores da doença, desenvolvam os sintomas, a gente pode eventualmente aplicar essa informação para outras pessoas que não têm o fenótipo, vamos dizer assim, resiliente, e isso pode ajudar outras pessoas. A nossa hipótese é de que as pessoas resilientes têm uma produção de novas proteínas mais preservada em relação às pessoas que são suscetíveis. Então a gente está seguindo um pouco por essa linha, tem muitos estudos ainda para serem feitos, mas essa é a nossa hipótese principal. Vocês estão na fase da hipótese dessa pesquisa ou já fizeram algum teste clínico? Nós estamos na fase da experimentação, digamos assim. Então nós estamos testando, ainda não temos respostas definitivas, digamos assim, né? Mas a gente está testando essa hipótese que parece bastante promissora. E, Michel, teve algum momento durante as suas pesquisas em que você percebeu talvez exista um caminho de proteção para o cérebro? Olha, eu acho que essa é uma conclusão a que a gente está chegando não só por causa da minha pesquisa no nosso laboratório aqui, mas pelo que a gente tem visto de para onde a comunidade científica está seguindo na área, né? Então, não só a gente pode ter estratégias de prevenção, mudar estilo de vida, por exemplo, é uma estratégia de prevenção. Não quer dizer que todo mundo que mudar o estilo de vida vai estar 100% protegido contra a doença. Como não estaria contra câncer, como não estaria contra a doença coronariana ou cardiovascular, né? Mas, certamente, intervir no estilo de vida para melhor, certamente tem um papel protetor, né? E aí eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, que tem se testado, que a gente chama de intervenção multimodal ou multidomínio, em que controlar a nutrição, aumentar a prática de exercício físico, não fumar, consumir doses moderadas de álcool, fazer atividades que sejam boas para o cérebro, em conjunto parecem ser estratégias de proteção contra a doença. Estratégias, vamos chamar assim, de individuais, e aí cabe, assim, claro, à saúde pública também tomar medidas populacionais para tentar estimular essas boas práticas e reduzir os fatores de risco, né? E a outra coisa é que tem estudos mostrando que fatores de risco que estão bastante presentes na população brasileira, eles podem aumentar a chance. Então também é importante mitigar esses fatores de risco. Baixa educação formal é um deles. E tem uma questão também sobre os exercícios físicos, né? Vocês tiveram uma descoberta publicada que mudou bastante a nossa visão sobre a importância do exercício físico. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque ela tem um papel fundamental na preservação do nosso cérebro, né? É isso mesmo?
É isso mesmo. Que todo mundo já sabe que o exercício físico ele é bom para a saúde. Isso aí é um conhecimento popular. Nem todo mundo pratica a quantidade que deveria, né? Nem todo mundo pratica tanto quanto se fala, mas o exercício físico ele é importante para a saúde do corpo. E não é diferente no cérebro. O exercício tem um papel protetor muito importante no nosso cérebro. No entanto, saber quais mecanismos, o que o exercício faz que leva a essa proteção é uma dificuldade, porque é uma atividade pleiotrópica, como a gente chama. Uma atividade que tem vários efeitos diferentes, por assim dizer. E nós nos propusemos a investigar, então, como que o exercício poderia proteger o cérebro contra as mudanças que acontecem na doença de Alzheimer. E o que nós descobrimos é que um hormônio chamado irisina, que é produzido pelos nossos músculos sempre que a gente exercita, ele é liberado na corrente sanguínea e ele protege o nosso cérebro, protege as nossas sinapses, novamente, os pontos de comunicação entre os nossos neurônios, contra o enfraquecimento. E isso torna o nosso cérebro mais forte e mais propenso a formar e manter as memórias que estão sendo formadas pela nossa vida, né? É claro que a irisina não é o único mecanismo responsável pelo efeito exercício, mas nós descrevemos que a irisina é muito importante nesse processo. Então isso rendeu uma publicação bastante importante, influente na área, demonstrando esse papel protetor da irisina no nosso cérebro. A irisina tem um nome muito interessante, né, Michel? Eu estava pesquisando e encontrei que o nome foi inspirado numa deusa grega, que, segundo aqui informações, ela personifica o arco-íris e atua como uma mensageira dos deuses. Eu achei isso demais. Isso é legal, porque a irisina foi descrita por um grupo da Universidade de Harvard lá em 2012, um grupo bastante influente na área de metabolismo, que é o grupo do professor Bruce Spiegelman. E quando eles descreveram esse hormônio, eles observaram que a irisina é produzida pelo músculo após o exercício físico e que ela atua no tecido adiposo, ela atua nas nossas células de gordura para fazer uma reprogramação metabólica, reprogramar o metabolismo das nossas células de gordura, tornando elas um perfil que a gente chama de amarronzado, né? Células de tecido adiposo marrom, né? Só que não se sabia nada sobre o cérebro nesse momento. E como eles descreveram esse hormônio novo, essa molécula nova, eles resolveram fazer essa homenagem à deusa Íris, a deusa mitológica Íris, que é a deusa da mensagem. É como se, de fato, a irisina fosse uma mensagem do nosso músculo para os outros órgãos do nosso corpo, de que o exercício está acontecendo, então reprograme, se readeque e se fortaleça porque o exercício está acontecendo. A pesquisa com irisina, ela foi publicada na Nature, né? É isso mesmo? O trabalho original de descrição da irisina desse grupo de Harvard foi publicado na Nature e o nosso trabalho em 2019 foi publicado na Nature Medicine. E agora, falando de uma terceira linha de pesquisa, que é a questão do diagnóstico, mas antes eu queria que você explicasse, quando eu falo terceira linha, pessoal, é porque o time do Michel é um time muito grande. São 20 pessoas trabalhando em diversas pesquisas ao mesmo tempo. E eu queria que você explicasse até, Michel, porque eu acredito que as pessoas não saibam, existe toda uma cadeia, né, dentro do seu time, uma cadeia de pesquisa, toda uma trajetória. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente entrar na pergunta sobre o diagnóstico. A doença de Alzheimer é uma doença complexa, né? Então isso exige que a gente aborde a doença de diferentes prismas, diferentes formas, né? Então, e são muitos os desafios que a gente encontra quando a gente fala de doença de Alzheimer. Então tem o desafio do tratamento, porque até hoje não existe uma terapia que cure a doença, embora estejamos melhorando no conhecimento e no desenvolvimento de novos medicamentos. Existe um desafio importante da prevenção, que a gente acabou de comentar aqui, né? Como que a gente modifica os fatores de risco para reduzir os novos casos, né? Para reduzir esse potencial aumento que deve acontecer ao longo das próximas décadas. Existe um desafio também de diagnóstico, né? Então essa é uma outra frente que a gente está tentando abordar. Nosso laboratório aqui realmente reúne muitas pessoas, é um time grande, um time bastante comprometido em estudar demências, e a gente tem saído apenas assim do entendimento de o que muda no cérebro, mas também para propor abordagens
pré-clínicas que possam virar alvos terapêuticos, para tentar também identificar biomarcadores mais precocemente e também para tentar explicar os efeitos moleculares dessas mudanças, intervenções multimodais, intervenções multidomínios do estilo de vida sobre o cérebro. Então, são várias frentes que a gente está trabalhando. Outra linha da sua pesquisa, Michel, é a respeito do diagnóstico. Já é possível detectar sinais de Alzheimer antes dos sintomas aparecerem? A gente está próximo de um exame de sangue para diagnosticar de forma precoce? Olha, eu imagino que sim. Há não muito tempo atrás, o diagnóstico definitivo da doença era dado pós-mortem. Então, depois que o paciente falecia, a autópsia revelava a presença de placas amiloides, de emaranhados neurofibrilares, que são essas lesões cerebrais características da doença, e o diagnóstico era dado, né? Importante, é claro, porém não muito útil, né? Depois que o paciente faleceu. Então, a ciência foi evoluindo de forma que hoje a gente tem abordagens mais sensíveis e que podem ser feitas com o paciente vivo, né? Então, primeiro nós tivemos exames de imagem, PET scan, para detectar beta-amiloide, para detectar tau, que são usados até hoje. Exames de coleta de líquor por punção lombar, que também ajudam no diagnóstico. E tivemos uma revolução, digamos assim, nos últimos 5, 6 anos, com a detecção de moléculas específicas que estão aumentadas no sangue de pacientes com Alzheimer e não estão aumentadas em outras demências, ou não estão aumentadas em outras doenças neurológicas. Então, isso confere não só seletividade, como precisão no diagnóstico. Essa abordagem, digamos assim, ela ainda não está aprovada de forma muito ampla para uso clínico. Então, a gente ainda não consegue ir no médico, pedir um exame de sangue e saber se a gente tem Alzheimer ou não. Mas eu creio que essas metodologias estão sendo refinadas e também testadas em mais larga escala, e daqui a pouco elas vão estar disponíveis como abordagem clínica. Mas é necessário fazer ressalva também de que não necessariamente todo mundo, qualquer uma pessoa com 30 anos de idade, por exemplo, será que, para que ela talvez vá fazer um exame desses se não vai haver necessidade? Eu achei curioso, só para fazer aqui uma observação, e interessante, porque reflete um pouco de como a nossa sociedade está pensando, saiu um estudo recente mostrando que a preocupação com demência e doenças cerebrais está em segundo lugar dentre as preocupações das pessoas. Acho que isso reflete um pouco do que eu escuto, do que eu vejo, né? Todo mundo tem um pouco de medo. Será que eu vou desenvolver Alzheimer? Eu vou perder a memória? Então, a preocupação com demência só perde para câncer, né, na população, né? Então, isso é bem interessante de pensar, mas eu acho que em breve a gente vai ter, voltando ao assunto principal, nós vamos ter abordagens diagnósticas baseadas em exame de sangue que vão permitir que a gente identifique com confiança pacientes da doença de Alzheimer. Vocês já tiveram alguma hipótese na pesquisa que mostra se esses biomarcadores refletem o que a pessoa vai viver de fato? Olha, alguns marcadores importantes, o principal deles é o que a gente chama de p-tau 217, é o nome técnico para a molécula que é detectada no sangue. Eles foram descobertos na Europa e nos Estados Unidos, em grupos importantes na Europa e nos Estados Unidos, né? E eles estão sendo validados no mundo todo, porque tem vários estudos sendo replicados em várias partes do mundo que têm mostrado uma consistência desses biomarcadores para diagnosticar a doença de Alzheimer, né? No entanto, eu tenho algumas considerações a fazer. A primeira delas é que os primeiros estudos que validaram ou que indicam uma validação desses marcadores na população brasileira saíram em 2025, né? Um do grupo associado aqui no UFRJ, da professora Fernanda De Felice, e o outro do grupo do Eduardo Zimmer, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Dois estudos que saíram mais ou menos ao mesmo tempo, mostrando que esses biomarcadores parecem interessantes também na população brasileira. Mas se descobriram na Suécia ou nos Estados Unidos, será que a gente não devia aplicar automaticamente aqui? Não, porque a nossa população não só tem um background, uma ancestralidade diferente das populações europeias e norte-americanas, como a gente tem também circunstâncias socioculturais e econômicas diferentes. Então a gente precisa validar isso aqui. Isso foi feito por esses trabalhos, mas que também carece de ampliar o tamanho, enfim, a população que está sendo estudada, para ver se isso se repete em todas as condições. Isso é uma coisa que a gente está começando a fazer aqui.
A outra questão importante é que a gente precisa identificar, eventualmente, novos biomarcadores que melhorem a precisão desse diagnóstico. A precisão do P-Tal 217 é bastante boa, mas em média, mas não quer dizer que ela é bastante boa para todos os casos. Então a gente precisa também estudar esses biomarcadores para identificar marcadores mais precisos ou que atuem em combinação, por exemplo, e também, com a tecnologia que a gente tem hoje, esses exames de sangue, por assim dizer, nos ajudam também a entender melhor a progressão da doença. Existe um estudo canadense que sugere que a presença de positividade, ou seja, você se dar positivo para a beta-amiloide, significa que existe uma chance muito grande de, em 5, 10 anos, você desenvolver sintomas da doença. Né? Tem toda uma discussão teórica sobre isso, de como a gente define doença de Alzheimer, classifica o paciente que dá positivo nesse exame. Você já considera que ele tem a doença e começa a tratar ou não? É toda uma discussão teórica que é assunto para outro podcast. Mas, apesar disso, é importante saber que o campo está avançando bastante e que a gente está encontrando marcadores que refletem de forma cada vez mais precisa, mais acurada, o que está acontecendo no cérebro durante o processo neurodegenerativo. Porque você acabou de mencionar que descobrir mais cedo não significa que você vai conseguir tratar. E porque a gente talvez agora não tenha nenhuma solução terapêutica para isso, mas você consegue acompanhar a progressão da doença, né? Com isso, com esse diagnóstico mais precoce. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também quais são as opções terapêuticas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, que são confiáveis e que a gente está observando uma boa resposta. Olha, do ponto de vista científico, a gente está passando por um momento muito animador em termos de terapia, porque depois de muitos anos sem aprovação de novos medicamentos, houve recentemente a aprovação de 2 medicamentos, 2 imunoterapias, que são o lecanemab e o donanemab, que são, primeiro, basicamente a primeira classe de medicamentos que atua em um processo que contribui para a doença diretamente, e que também são os medicamentos que estão trazendo os melhores resultados até agora. Ainda não temos a cura, faço questão de ressaltar isso, mas são os medicamentos mais eficientes até agora. Historicamente, nós tivemos a aprovação de medicamentos lá nos anos 90, 80, 90, que são donepezila, rivastigmina, que são uma classe de medicamentos que trazem algum benefício inicial para o paciente, mas depois não deixam de ser eficientes, digamos assim. Né? Em 2003, houve a aprovação de um outro medicamento de uma classe similar, porém um pouquinho diferente, chamado memantina. Também é administrado em pacientes, estágio moderado, por exemplo, mas que também não traz, assim, não atua sobre a causa da doença. Então, é como se nós estivéssemos com Covid, eu acho que todos nós praticamente tivemos, né? E alguns tiveram sintomas da doença. Uma coisa é você tratar a febre com dipirona, com ibuprofeno, enfim, com medicamentos que são antipiréticos, mas você não está tratando, você não está atingindo o vírus. Você só está tratando um sintoma que a doença está apresentando. Né? Agora, com esses novos medicamentos, a gente está atingindo o que a gente acredita ser a causa da doença, que é o acúmulo desse peptídeo beta-amiloide. Então, houve toda uma revolução na área e, assim, eu acredito que a partir de agora, novos medicamentos e melhores medicamentos vão ser produzidos e aprovados para o uso até que a gente chegue eventualmente à cura. No entanto, eu acho que também é importante fazer a ressalva que, como eu falei, é um momento muito animador, mas os novos medicamentos aprovados, inclusive foram aprovados pela Anvisa no Brasil em 2025, eles não são indicados para todos os pacientes. Então a indicação não é irrestrita, digamos assim. É preciso fazer uma análise cuidadosa dos casos. Existem algumas contraindicações que têm que ser observadas pelos clínicos. Né? Então, existe uma contraindicação, por exemplo, para quem tem um fator genético chamado ApoE4 para o uso desses medicamentos. Então, são coisas que têm que ser observadas com cautela, digamos assim. No entanto, ressalto que é um momento muito animador para a ciência na área, porque a gente está vendo cada vez mais novos medicamentos
mais eficientes serem produzidos, e eu acho que isso eventualmente vai levar a um protocolo em que a gente tenha pelo menos a interrupção da doença ou uma progressão muito mais lenta, que é desejável, né, por todos. E o seu laboratório também está trabalhando com alternativas terapêuticas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E será que no futuro a gente não teria uma irisina, esse hormônio do exercício, que a gente poderia produzir num laboratório? Como é que você tem visto essas alternativas terapêuticas? Olha, eu entendo hoje que o tratamento bem-sucedido, digamos assim, da doença de Alzheimer, ele possivelmente vai passar por um coquetel, por uma combinação de abordagens, né? É claro, é importante desenvolver esses novos medicamentos que têm sido desenvolvidos, né, para combater esse amiloide, né, para combater esse beta-amiloide no cérebro, mas também a gente precisa explorar abordagens terapêuticas alternativas. E quando eu falo aqui de abordagens alternativas, são mecanismos complementares que podem atuar junto com o bloqueio ou a redução do beta-amiloide para promover benefício cognitivo e benefício para o cérebro dos pacientes, né? Então, há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, nós propusemos, estudamos que em modelos animais, agonistas de GLP-1, que hoje estão super famosos por causa da semaglutida, da tirzepatida, Ozempic e Mounjaro, né? Na época esses medicamentos não eram comercialmente disponíveis, a gente tinha, na época, liraglutida. Nós observamos que a liraglutida tinha um efeito protetor contra a perda de memória em modelos animais da doença de Alzheimer. Esse nosso trabalho, junto com vários outros de outros laboratórios no mundo todo, ajudaram, de certa forma, a dar uma base mecanística para que esses medicamentos, e hoje tem semaglutida sendo testada na clínica para pacientes com Alzheimer, né, para fornecer base para esses testes clínicos. Recentemente saíram resultados, digamos assim, desanimadores da semaglutida, porque não trouxe benefício cognitivo para os pacientes. Mas o que parece, na verdade, ser desanimador, um resultado negativo, ele ensina para a gente o caminho, né, a seguir. Será que a gente precisa otimizar esses medicamentos? Será que o regime de tratamento precisa mudar? Será que o momento em que os pacientes estão sendo tratados é o adequado? Então, tudo isso é um aprendizado. Mesmo resultados negativos ensinam coisas para a gente, né? Então, eu acredito que moduladores do metabolismo, a própria irisina, que até o momento só foi testada em modelos animais, né? Não está sendo testada em pacientes ainda. Mas pode ser que seja uma das coisas que componham esse coquetel que eu estou falando aqui para vocês, que possa eventualmente participar da terapia, mas tem muito teste pela frente, né? O protocolo para se fazer um teste clínico é bastante longo. A primeira coisa que a gente tem que garantir é segurança, depois ter um indício de eficácia, para depois testar a eficácia numa população mais ampla. Então é um caminho longo, desde o desenvolvimento de fármacos até a testagem clínica. E, Michel, antes da gente começar o bate-papo, antes da gente ter começado esse bate-papo, você estava comentando comigo sobre a quantidade de pesquisadores e a proeminência dos cientistas brasileiros na área de doenças neurodegenerativas. Divide com a gente qual é essa dimensão e a importância disso para o Brasil e para o mundo. Olha, eu acho que é um ótimo momento também para se estudar a doença de Alzheimer no Brasil, né? A gente fica brincando atualmente que a gente não sabe mais se o Brasil é o país de futebol, né? Porque, enfim, nossa seleção não está lá nos melhores momentos, né? Por outro lado, nós temos tido sucesso em várias outras modalidades de esporte, né? Skate, tivemos a primeira medalha nas Olimpíadas de Inverno, a gente não tem nem neve nesse país, mas tivemos, né, medalha nas Olimpíadas de Inverno com um brasileiro, né? Brasileiro norueguês, digamos assim, e tivemos esse contínuo do Oscar, né, do ano passado para esse ano, indicações, né? Então o Brasil tem múltiplas potencialidades, né? E uma das potencialidades que o Brasil tem, e que talvez não é muito discutida ainda, é a ciência, e eu destaco em particular a pesquisa na área de demência. Trabalhos de vários grupos brasileiros, do nosso aqui na FRJ, mas não quero só destacar o nosso, de pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Minas Gerais, tem tido bastante protagonismo na pesquisa em demência na comunidade internacional. Nós temos tido bastante destaques. Dá para se perceber isso não só pela qualidade dos trabalhos que têm sido gerados, pelo impacto das publicações, dos artigos científicos que têm sido feitos, pelo número de citações
né, dos trabalhos, por quanto a gente tem sido lembrado e pelos prêmios, né? Alguns brasileiros aqui recebendo prêmios, premiações internacionais por suas pesquisas na área de Alzheimer. Então, é um momento muito importante da ciência brasileira e o estudo de demência sob diferentes prismas, né? Desde o molecular, biomarcadores, epidemiologia, neuropatologia, tem sido muito destacado e acaba se tornando uma vocação da ciência brasileira que tem que ser reconhecida pelo Estado. Acho que o Estado brasileiro, o governo, os governos brasileiros precisam investir mais nessa potencialidade que é a pesquisa em demência. Isso não só do ponto de vista estratégico, né, de se posicionar melhor no mundo enquanto ciência brasileira, mas também porque isso traz benefícios para a própria população brasileira. A gente está num momento em que a gente precisa coletar dados da nossa população para entender qual é o panorama da doença de Alzheimer, novamente, sob diferentes prismas, né? Desde o epidemiológico até os biomarcadores, passando pelos mecanismos, para que a gente consiga ter soluções viáveis para a nossa população. Como eu falei no início, a nossa população tende a sofrer cada vez mais com a prevalência de demências, em particular da doença de Alzheimer. Então, se a gente age nesse momento, obtém informações e desenvolve soluções que sejam adaptadas, ajustadas para a nossa população, a nossa perspectiva é sofrer menos. Então, acho que a gente precisa entender a nossa população. Fazendo uma analogia aqui com um sapato, né? Todo mundo tem em casa um sapato que ou você não consegue calçar direito, que incomoda, que causa uma certa dor, né? Seja porque você ganhou esse sapato de alguém, seja porque você comprou errado, mas todo mundo tem aquele sapato que machuca um pouco. Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente precisa conhecer melhor o nosso pé, no caso a nossa população aqui, para desenvolver soluções que se ajustem de forma mais adequada e nos deixem confortáveis nesse cenário em que a gente vai caminhar muito, digamos assim. Ou seja, nesse cenário de potencial aumento dos casos de demência no Brasil. A gente tem condições de mitigar, a gente tem condições de minimizar o sofrimento, digamos assim, minimizar o impacto desse aumento se a gente conhecer melhor a nossa população. Então, por isso, eu acho que o Estado precisa investir mais nessa questão. E falando em investimentos, ao longo da sua trajetória, você teve algum desafio para a execução dos seus estudos, das suas pesquisas? Olha, trabalhar no Brasil enquanto país em desenvolvimento, que tem seus vários desafios sociais e econômicos, é difícil. Fazer ciência no Brasil é difícil. Não só pelo baixo financiamento, quando a gente compara com países do hemisfério norte, né, da Europa, dos Estados Unidos, mas também pela inconstância de financiamento. Então a gente sofre muito com os ciclos políticos e de crises políticas e econômicas que o Brasil passa, né? Então não existe ainda uma política de Estado de ciência. Então não existe um caminho contínuo que é trilhado e garantido pelo Estado brasileiro, que fica dependendo um pouco de políticas circunstanciais de financiamento. Então essa é uma dificuldade muito grande de se fazer ciência no Brasil, além de outras dificuldades burocráticas, que não necessariamente têm a ver com o financiamento em si, mas com entraves burocráticos que o nosso Estado apresenta para que nós sejamos competitivos internacionalmente. Então, é sim um desafio fazer ciência no Brasil. Nós, com nosso empenho, força de vontade e determinação, temos tentado superar esses entraves, né? Superar essas dificuldades. Olha, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, quem faz ciência experimental na área, especialmente de ciências médicas e biológicas, na importação de insumos. Então, muito do que a gente usa no laboratório não é produzido no Brasil, é importado, e a gente sofre com entraves burocráticos de dificuldade de papelada, né, de legislação, de liberação pela Receita Federal, de documentação, e isso atrasa bastante. Então, eventualmente, quando você compra um insumo para o laboratório, ele pode levar 3 até 6 meses para chegar no laboratório. Quando você compra um equipamento, especialmente os de maior porte, eles podem levar até 1 ano ou mais para você receber no laboratório. Hoje em dia, todo mundo entra em vários desses marketplaces e consegue comprar coisas da China, coisas importadas que têm prazo de entrega até razoáveis, né? Então, isso melhorou muito. Mas no caso da ciência, no caso dessa importação de insumos, embora tenha havido alguma melhora, ainda é muito difícil. E isso diminui competitividade. Isso faz com que tudo que a gente faça aqui leve muito mais tempo para ser feito.
Então, fazendo uma analogia, imagina que você está entrando numa competição de bolo, né? Se você demora para comprar farinha, se você demora para comprar o fermento, você vai demorar mais para fazer o bolo. Muita gente que tem acesso mais fácil vai conseguir fazer um bolo melhor antes de você. Então, são entraves burocráticos importantes que a gente passa na ciência brasileira, além de infraestrutura, eventualmente, das universidades, dificuldades, às vezes, na retenção de talentos, né? Porque no modelo que nós temos hoje de ciência, os profissionais que desempenham trabalhos muito importantes nos projetos de pesquisa, que são as pessoas que fazem mestrado, doutorado e fazem pós-doutorado, elas não têm um vínculo trabalhista estabelecido. Elas recebem bolsa, uma bolsa de treinamento. Só que bolsa remete ao fato de um auxílio que você recebe para aprender alguma coisa, para estudar. E nesse caso, embora claro que elas estejam aprendendo ao longo do processo, é um trabalho, né? Então, todo mundo, quando termina uma graduação, por exemplo, e é contratado por uma empresa, vamos dizer que você é contratado por uma empresa de jornalismo. É claro que você não sai da graduação sabendo fazer tudo que você vai precisar executar. Você vai aprendendo ao longo do caminho. Mas, por outro lado, você é uma profissional que é contratada para desempenhar aquelas funções, tem metas a cumprir e é importante naquele contexto. E deve ser valorizada como tal, como profissional. Infelizmente, o estudante de pós-graduação ele ainda não é valorizado como um profissional da ciência que ele é de fato, ele é na prática. Então, são dificuldades que a gente precisa superar para poder aumentar a competitividade da ciência brasileira, na minha visão. Alguns dos seus colegas, né, foram para fora do país. Você chegou a fazer estágio fora também, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, mas voltou. Por que você voltou? Olha, sim, a gente tem um problema sério no Brasil que é a fuga de cérebros, né? É o nome que é dado para esse tipo de momento ou evento que acontece, porque a gente tem pessoas muito bem formadas, muito bem qualificadas no Brasil para fazer ciência. Só que, eventualmente, parte dessas pessoas encontra oportunidades melhores de fazer ciência fora do Brasil. Por quê? Porque são mais valorizadas, recebem salários melhores, têm melhores condições de infraestrutura de pesquisa para desenvolver suas pesquisas e acabam saindo do país como uma opção. Eu acho uma opção válida, justa, eu acho que não é criticável, né? Outras pessoas resolvem tentar desenvolver a ciência nacional retornando, né? Eu acho que fazer estágio fora do país, na minha área, é um pressuposto importante. É importante você passar para você conhecer outras realidades e ter outras vivências, digamos assim, científicas. Mas muitas pessoas optam por retornar e tentar construir e desenvolver a ciência nacional por um senso, eu acho, um pouco de responsabilidade e motivação para construir o futuro da ciência brasileira. Nem todo mundo pode sair do país, senão a gente vai ficar sem ciência, né? Ao mesmo tempo, eu acho muito válido as pessoas que saem e fazem carreira fora. Muitas delas, inclusive, continuam com laços com o Brasil, continuam recebendo estudantes brasileiros ou continuam colaborando com pesquisadores brasileiros. Então, acho que as duas abordagens são válidas. No entanto, é necessário uma política que não seja conjuntural, que seja uma política estrutural brasileira para retenção desses cérebros aqui e criação de condições adequadas para a realização de ciência. O governo brasileiro atual tem tentado algumas políticas que eu acho que ainda são modestas, digamos assim, né? Talvez, novamente, eu não estou na administração central, então eu não sei dos desafios que eles passam por lá. São políticas modestas, mas é um início de tentativa de algo que possa reter mais cientistas brasileiros de qualidade, e muitos são, fazendo ciência no Brasil. Michel, eu tenho mais 2 perguntas para você antes da gente finalizar. A primeira é, na sua opinião, o que vai mudar no mundo se a gente realmente avançar na compreensão do Alzheimer? E se a gente fizer aqui um exercício de futurologia, a gente pode ter algum tipo de melhoria cognitiva além da doença? Como que você avalia? Olha, eu acho que a doença de Alzheimer e as demências relacionadas são um desafio muito importante que a gente precisa enfrentar, porque as populações estão envelhecendo, isso está acontecendo no mundo todo, a gente cada vez mais vai ter uma incidência, uma prevalência, na verdade, maior dessas condições, como eu falei, muito em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e é uma epidemia.
ou vai virar uma epidemia. Então, manter o idoso com saúde cognitiva e qualidade de vida por mais tempo é essencial. Então, é realmente algo que a gente precisa tomar como prioridade, especialmente no Brasil, para evitar, inclusive, custos maiores para o SUS, para o Sistema Público de Saúde. Né? A demência, a doença de Alzheimer, não afeta apenas o paciente, afeta os familiares. Então, eventualmente, filhos ou pessoas próximas têm que parar de trabalhar para cuidar integralmente do paciente, tem que dar atenção, ou tem que fazer jornada dupla. Né? Acontece muito de você ter uma pessoa de meia idade ali, com seus 40, com seus 50 anos, tendo pais com demência, um dos pais com demência, e tendo filhos também para cuidar. Então a pessoa vira um cuidador múltiplo, digamos assim, de pessoas com demandas diferentes. Né? Isso traz impacto econômico muito importante, isso traz um impacto afetivo muito importante. Então é uma das doenças, uma das prioridades de saúde que a gente precisa enfrentar com bastante afinco, com bastante atenção. E entrando no seu exercício de futurologia aqui, eu acredito que sim, é possível que, com esses estudos para tentar entender o que acontece no cérebro do paciente com a doença, com o desenvolvimento de novos fármacos e com novos estudos, a gente também consiga desenvolver abordagens que sirvam não apenas para os pacientes que estão sofrendo, mas também com pessoas que precisem melhorar o seu desempenho cognitivo e também para preservar o desempenho cognitivo ao longo da vida para pessoas que não têm doença de Alzheimer, mas envelhecem, porque o envelhecimento também reduz a capacidade cognitiva, claro que não é em tanta magnitude quanto uma demência, mas também reduz o desempenho cognitivo para a média das pessoas. Então, só vejo benefícios, na verdade, de estimularmos o conhecimento e o estudo nessa área de demências. E, Michel, e nossa última pergunta, que a gente faz aqui para todo mundo que passa pelo Entrópicos, se você pudesse presentear a humanidade uma conquista que não seja da sua área, o que seria? Ótima pergunta e me pegou de surpresa um pouco aqui, né? O que eu daria, né? Sendo algo realmente totalmente fora da minha área de atuação, então eu acho que eu daria como presente para a humanidade um aumento da compreensão e da união entre as pessoas, né? Então eu tentaria promover mais diálogo. Eu acho que diálogo talvez fosse a palavra, né? Acho que isso evitaria não só muitos dos conflitos em menor ou maior escala que o mundo passa, acho que isso facilitaria um pouco da redução de desigualdades e preconceitos que acontecem no mundo todo, inclusive no Brasil, e acho também que isso disseminaria conhecimentos de uma forma mais eficiente. Então, o aumento do diálogo seria algo que eu daria de presente para a humanidade, para ser alguma coisa fora da minha área. Poxa, maravilhoso, maravilhoso, Michel. Muito obrigada. O nosso programa está chegando ao fim e eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que você está num turbilhão de pedidos aí de entrevista nesse momento após o anúncio do Prêmio Alba Rocher. Inclusive, você vai receber o prêmio agora em julho, né? Em Barcelona, é isso mesmo? Exatamente. Eu espero que seja uma premiação linda para você. Você é um presente para o nosso país. Eu quero agradecer pela abertura, pela gentileza e por toda essa troca de energia e também de informação aqui no Entrópicos. Muito obrigada, Michel. Eu te agradeço muito, Mayara, pelo convite, né, e a oportunidade de estar aqui conversando com você. E agradeço também a todo o público do Entrópicos que está nos ouvindo aqui até agora. E para você que me ouviu, muito obrigada por sua companhia, por sua abertura, por sua escuta curiosa. Se você gostou, compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa. E também deixa aqui o seu comentário para eu saber o que você achou desse conteúdo. E não deixe de seguir o Entrópicos aqui no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Eu me despeço aqui e encontro vocês no próximo programa com mais conversas profundas sobre a ciência encontra a vida. Até mais!